Olá, hoje estamos fazendo um poncho bem simples, facílimo de fazer, em forma de retângulo. Eu coloquei 120 pontos na máquina, estou fazendo na regulagem 8, é um fio que não existe mais, esse fio a cliente trouxe já faz um tempo, e agora ela decidiu, como não dava para fazer para verão, porque ele é muito grosso, ela decidiu fazer um poncho rendado. Fazendo na regulagem 8 significa que é uma linha grossa. E como linha grossa, regulagem alta rende mais. O rendado que eu faço é um rendado simples. Agora, nessa carreira, ele chamou os pontos. Já agora, quando eu fui para a direita, então ele seleciona, ele transporta, fazendo apenas 2 viagens. Essa é a cartela 24D que vem com a máquina da Eugene. Mas pode ser perfurada também, caso não tenha vindo na sua máquina, perfurada e aproveitar. É um trabalho bem bonito que fica, formando um zigue-zague. Quando eu tiro daqui, eu coloco em superfície mais clara, que dê o contraste do desenho. Então, eu fiz até agora 230 carreiras. Esse é o comprimento para minha primeira parte do poncho. São 2 partes iguais, mesmos pontos, mesmas carreiras, formando um retângulo. Eu fiz, então, 230, só que eu vou fazer mais 4, porque o início dela foram 6 carreiras para início, antes de começar o rendado. Então, também faço, 234 carreiras. E remalho todos os pontos de uma maneira que não fique um remalhado muito junto, que fique um remalhado folgado. Eu vou fazer a outra parte e mostramos o trabalho, como costurar e como pôr o acabamento em cima. E esse é o efeito do ponto numa superfície que dá para notar o zigue-zague que ele faz. Uma seta para o lado de cá, uma seta para o lado de lá. É um ponto simples, é um ponto que o carro passa apenas uma vez. Ele só varia, só muda quando tem que fazer a volta. Olhando a cartela bem detalhada, aqui no lado tem um sinal de quando o carro L precisa trabalhar. Então, na primeira parte da cartela, ele passa e seleciona
os pontos da esquerda, você vem para a direita, ele selecionou, volta, ele perfura. Nessa outra parte de cima, ele faz 4 viagens para a direita, para a esquerda, seleciona, volta e volta. Então, ele faz o trabalho do zigue-zague. Essa é a cartela 24D, que vem com a máquina, mas caso não tenha, também dá para perfurar. Eu vou deixar uma imagem parada. Se você quer perfurar, deixa eu posicionar melhor. Se você quer perfurar, é só pausar o vídeo e copiar e colocar numa cartela sem perfurar, perfura e você tem um ponto muito interessante, muito fácil de fazer e que dá esse efeito aqui. Bem bonito, em lã grossa ele fica muito bom porque ele ressalta. Então, feito 2 panos do nosso poncho, agora eu vou passar. Aqui eu vou mostrar a forma de costurar os 2 retângulos, eu vou mostrar no papel, porque no tecido escuro assim fica meio difícil de enxergar. Eu alinhavei para mostrar e acabou que não aparece grande coisa. Então, tenho 2 panos feitos no mesmo comprimento, na mesma largura. Pego um deles, coloco no sentido do comprimento, o outro no sentido da largura. Trago aquela dobra, aquele excesso da parte azul e costuro nessa lateral aqui. Costuro da... Opa, aqui ficou torto. Costuro nessa lateral aqui. Essa parte na vermelha, costurada. Viro. Eu tenho aqui uma sobra do vermelho. Pego a sobra, dobro ela e costuro nessa lateral azul. Então, eu tenho uma costura nesse lado e uma costura no lado de cá. Esse V que forma aqui em cima é o decote. É aqui que nós vamos colocar a gola. Então, o nosso poncho retangular, é evidente que aqui o meu papel não diz exatamente as medidas de um poncho, parece bem pequeno o nosso decote. Esse poncho que nós fizemos retangular é super fácil de fazer, super rápido de fazer e serve para qualquer idade, desde criança até adulto, como é o caso dessa moça. Ele pode ser verão, pode ser inverno, pode ser meia estação. Esse foi rendado, a linha é grossa, ela vai poder usar no inverno, mesmo sendo furadinho, vai poder usar no inverno e vai poder usar em meia estação também, sobre um vestido, por exemplo, só tirando a parte de cima. Então, gola que pode ser posta aqui. Posso deixar ele simplesmente no acabamento que fica, somente com a própria malha que ficou aqui. Posso fazer um crochê em volta do decote, posso fazer uma gola rolê baixinha, uma gola aberta, como vai ser o caso dessa aqui, uma gola aberta no lado. Posso colocar nesse poncho franjas na parte de baixo, toda a volta, né? Posso fazer crochê ou posso deixar ele simplesmente assim. Malha passada, ela fica, com o peso que ela tem, ela fica firme para baixo. Ou um acabamento em crochê, um biquinho em crochê também ficaria bem interessante, quem não gosta de franjas. Certo? Então, a costura, modo de costura, novamente. O retângulo
um no sentido do comprimento, o outro no sentido inverso. Trago aquela sobra para cá, costuro, viro, costuro a outra parte da sobra, certo? Olhando a peça, nós fizemos só um alinhavo porque eu tenho que passar ela antes de costurar em definitivo, porque essa é uma peça que ela pesa bastante e eu preciso que ela me dê um pouquinho menos de firmeza. A linha que foi usada, a moça me trouxe 5 novelos dessas. Sobrou um pouquinho para a gola. Então, foram 400 gramas. 400 gramas dessa Pierre Cardin. Faz séculos que eu não vejo mais essa linha aqui. Ela é bastante grossa, tanto que eu não fiz na antena, fiz em regulagem 8. E ela solta bastante felpa e a tinta, tanto que a minha mão ficou meio escura. Bom, aqui em cima nós vamos fazer a gola avulsa. Eu vou fazer na máquina agora a gola avulsa, tirar remalhando e depois aplicar a gola aqui. Esse tipo de acabamento avulso também pode ser, a pessoa depois não quer mais a gola, ela tira, quando ela quer, ela coloca novamente em cima. A parte de baixo, depois de passada, eu não vou fazer franja, ela não quer franja. Eu acharia que ficaria lindo aqui com franja, mas ela vai fazer um crochê grandão. Para a gola, coloquei 117 pontos e teci 66 carreiras, na mesma regulagem 8 que nós estávamos fazendo a malha. Agora vamos fazer um canelado, mas um canelado diferente, para que ele não puxe tanto. Esse canelado é feito com o remalhador. Eu aqui desci, estou fazendo 3 por 3. Deixo 3 agulhas na máquina, desço uma, solto o ponto e desço ele até embaixo. Cuido para ele não desmanchar na última carreira. Então, quando estou chegando próximo, já coloco o remalhador para pegar o ponto. De 2 em 2 carreiras eu vou remalhar. Deixo uma para trás da palheta e uma dentro da palheta e puxo. Assim ele remalha e vai fazendo um trabalho que não puxa tanto e fica mais em relevo, mais alto. Nós já fazemos isso daqui na lateral, nas aberturas. Agora fazemos dentro, para imitar uma barra, só que uma barra que não comprime tanto, porque senão ela repuxaria. Essa é uma gola que vai ficar aberta, por isso que eu estou fazendo esse ponto aqui. Ela fica aberta numa das laterais. Mas acredito que também, eu nunca fiz, mas acredito que uma gola fechada, cacharel, gola olímpica, também ficaria bonito com esse tipo de ponto aqui. Ele é mais trabalhoso, mas fica muito bonito. E, fazendo de 3 em 3, eu desço uma de cada vez, mas são 3 agulhas que eu vou remalhar. Depois deixo 3, remalho outras 3, e assim vou fazendo de 3 em 3, ele vai saindo um canelado. Na borda, onde nós começamos o remalhado, ele forma essa onda. Então, é um trabalho muito bonito. É trabalhoso, claro, como tudo que a gente
se empenha a fazer, a gente consegue. Esse ponto remalhado que nós fazemos de 2 carreiras, ele fica esse ressalte aqui na parte de dentro. Essa é a parte direito da gola. Essa é a parte avesso. Eu vou fazer todas essas 117 agulhas e depois remalho em cima, porque essa gola a cliente pode, se ela não quer usar em determinada época, ela pode tirar e quando ela quiser novamente, ela mesma coloca. Eu não vou costurar ponto por ponto, então ela poderá fazer a troca, caso queira. Depois de pronta a gola, ela fica com avesso e direito. O direito é onde formam exatos pontinhos remalhados aqui. Na borda, no início dela aqui, nós começamos por aqui, ela fica esse redondinho. Ele vai formando umas ondinhas e fica muito interessante. Costurei 1,5 cm aqui na parte onde foi remalhado, porque é essa parte que vai ser colocada na blusa, no poncho. Eu só vou alinhavar aqui porque eu ainda não passei o meu poncho. Não deu tempo. Então, coloco costura com costura, as 2 partes onde houve a emenda, essa é a parte do meio. Uma dessas aqui é a lateral. Eu vou deixar a lateral aberta aqui, essa parte da abertura, nesse ponto. A gola vai ter que virar. Então, qual é o lado que fica para fora? Não é o lado avesso, é o lado direito. Então, eu deixo a gola já disposta para que quando ela vire, ela fique aberta para o lado direito do tecido. Então, costuro só prespontando aqui. E depois que eu passar também, eu só vou pespontar, porque pespontar, porque a cliente vai querer usar tanto no verão, ou meia estação, quanto no inverno. Então, vou pespontando, vou alinhavando no decote. Se eu quisesse deixá-la em definitivo, eu alinhavo e depois faço pelo direito uma costura, 2 pontos, 2 carreiras, 2 pontos, 2 carreiras, como é a costura na lateral. E aqui, no final da gola, quando ela fica aberta, não para esse modelo, mas eu já fiz com botões que não são botões de colocar em casas, mas botões só de enfeite, colocados apenas num dos lados da gola. Então, ela fica com um detalhe bem interessante. Essa cliente, ela vai fazer uma flor de crochê e vai aplicar ali. Mas caso não tenha, um botão lá em cima também, um botão desses gigantes, só de enfeite, ali em cima também, fica bem engraçadinho. E esse seria o nosso modelo de poncho, com gola aberta na lateral, poncho simples de fazer, em 2 panos em forma de retângulo. Quero ele mais largo, o que que eu faço? Mais carreiras de comprimento. Aí ele fica com mais espaço e mais decote. O decote sempre sai num losango, metade para frente e metade para trás. Aí a costura aqui também, ela não fica só nessa parte próxima ao braço, ela ficaria mais na frente. Esse é o modelo para hoje.
Bom trabalho!